Olá, consumidor, está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. A cada semana é um prazer enorme estar aqui e saber que você está do outro lado acompanhando, informando-se e apoiando a causa, pois é para si que a ADECO trabalha, representando e defendendo os seus direitos enquanto consumidor. Então fique na nossa companhia. Temos mais notícias, dicas, casos e esclarecimentos feitos especialmente para si, consumidor. No programa de hoje temos os seguintes temas: Índice de Consumo Essencial de janeiro. Com aumento salarial sem impacto expressivo, Ano Novo arranca com ICE com valores e custo de vida mais altos para o consumidor. Informação Jurídica informa qual a importância de pagar impostos. Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. Pró-reitor de Tecnologia, Inovação e Dados da UNICEF fala do peso e da importância da proteção de dados pessoais. A ADECO responde a consumidor que comprou lata de grão com prazo vencido. Em Minuto do Consumidor, saiba se a cobrança de taxa de animação artística é uma prática legal. Em Mitos ou Verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO é uma autoridade. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o dever de bem usar os produtos e serviços que adquire. Em Educação Financeira, aprenda sobre a gestão de dívidas rumo à liberdade financeira. Consumo consciente com o tema Carnaval Sustentável é possível. Por último, a importância de associar-se à ADECO. Com aumento salarial sem impacto expressivo, Ano Novo arranca com índice de consumo essencial com valores e custo de vida mais altos para o consumidor. O Ano Novo trouxe mais despesas para o bolso dos consumidores cabo-verdianos. Aumentou-se os salários, mas também o preço da energia elétrica e da botija de gás. Mas a renda de casa foi o item que mais impactou os valores do primeiro Índice de Consumo Essencial de 2024, tanto na Ilha do Sal como em São Vicente. A ADECO fez as contas para a Ilha do Sal e, segundo o Índice de Consumo Essencial calculado para janeiro de 2024, registrou-se um aumento de 13,2%, mais 4.052 escudos que em dezembro de 2023. E o cabaz de bens essenciais para um consumidor saudável que vive no Sal está a custar 34.635 escudos. Os produtos alimentares abrangidos pelo ICA registraram uma ligeira descida, na ordem de 0,3%, menos 51 escudos do que no mês passado, sendo agora de 17.623 escudos. Mesmo com os ajustes nos salários mínimos nacionais, continua o déficit entre as despesas básicas no SAL, sendo o déficit do salário da função pública de 53,8% e o déficit do setor privado de 56,7%. A ADECO fez as mesmas contas para a Ilha de São Vicente e, segundo o ICE calculado em janeiro de 2024, registrou-se um aumento de 11,1%, mais 2.424 escudos que em dezembro de 2023. E o cabaz de bens essenciais para um consumidor saudável que vive em São Vicente está a custar agora 24.305 escudos. Os produtos alimentares abrangidos pelo ICA registraram um ligeiro acréscimo de 2,3%, mais 322 escudos do que no mês passado, sendo agora de 14.294 escudos. E também em São Vicente, o impacto do aumento salarial não foi expressivo, visto que permanece o déficit do salário da função pública de 34,2% e o déficit do setor privado de 38,3%. Em modo de comparação, em janeiro de 2023, o cabaz dos bens de consumo essencial custava 29.938 escudos no SAL. Um ano depois, custa mais 2.697 escudos.
E em São Vicente, o mesmo cabaz custava 20.771 escudos ano passado e agora custa 3.534 escudos a mais. Diferenças que vão afetar, sobretudo, as famílias e consumidores mais pobres. Consumidor, se você é associado da ADECO e enfrenta dificuldades ou pretende evitar a ruptura do seu orçamento, procure a ADECO para aconselhamento e orientação na gestão das suas finanças pessoais através do nosso gabinete de orientação financeira. Caro ouvinte consumidor, de onde é que você pensa ou acha que vem o dinheiro do Estado de Cabo Verde que é aplicado pelo governo para impulsar o desenvolvimento do país? A maior parte vem dos impostos pagos por nós, cidadãos. Então, informe-se agora sobre qual a importância de pagar impostos em Informação Jurídica com o jurista Elvis Graça. Pagar impostos é uma responsabilidade de todos os cidadãos e empresas e é fundamental para o funcionamento adequado do Estado e para o desenvolvimento do país. A importância de pagar impostos está prevista na Constituição da República de Cabo Verde, que estabelece que todo cidadão tem o dever de pagar as contribuições e impostos estabelecidos nos termos da lei. Estas questões fazem parte do direito tributário, que é o conjunto das leis reguladoras da arrecadação dos impostos, bem como da sua fiscalização, regula as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e o contribuinte no que se refere à arrecadação dos impostos. Em Cabo Verde, a área tributária está legalmente regulada pela Lei número 47/8/2013 de 20 de dezembro, que aprova o Código Geral Tributário, pela Lei número 48/8/2013 de 20 de dezembro, que aprova o Código de Processo Tributário, e pela Lei número 49/8/2013 de 26 de dezembro, que aprova o Código das Execuções Tributárias. A Lei Geral Tributária de Cabo Verde estabelece as regras e procedimentos para a cobrança de impostos, garantindo a justiça fiscal e a equidade na distribuição do ônus tributário. O não pagamento de impostos pode resultar em penalidades e sanções previstas na legislação, o que pode prejudicar a situação financeira e legal do contribuinte. Ao pagar impostos, os cidadãos e empresas contribuem para o financiamento de serviços públicos essenciais como saúde, educação, segurança e infraestruturas. Além disso, o pagamento de impostos é uma forma de participação cívica e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Portanto, é fundamental que todos cumpram com as suas obrigações fiscais, contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar de Cabo Verde. A ADECO, enquanto defensor dos direitos dos consumidores, incentiva a consciencialização sobre a importância de pagar impostos e a necessidade de uma gestão transparente e eficiente dos recursos públicos. Juntos, podemos construir um país mais justo e próspero. Os nossos dados pessoais valem ouro e são processados a toda hora. Ao usar a internet, nas instituições públicas, no trabalho, nos hospitais, em viagens ou quando compramos ou pagamos por produtos e serviços. E geralmente não somos conscientes dos riscos e nem do nosso direito à proteção dos dados pessoais. 28 de janeiro é o Dia Internacional para criar consciência sobre a proteção de dados pessoais. Para ajudar-nos nessa tarefa, convidamos o Pró-Reitor de Tecnologias, Inovação e Dados da UniCV, o Dr. Celestino Barros, para responder algumas perguntas sobre o peso e a importância da proteção de dados pessoais. Doutor, bem-vindo ao programa da ADECO. Poderia começar por explicar-nos o que são dados pessoais e dar-nos alguns exemplos de tipos de dados pessoais? A certeza de que os nossos dados estejam a ser bem utilizados advém também da própria postura do consumidor ou do utilizador. Efetivamente, se somos habituados a utilizar sites poucos confiáveis e a disponibilizar esses nossos dados nesses sites, obviamente corremos graves riscos tanto desses nossos dados serem vendidos a terceiros ou serem recolhidos
pelos data brokers e serem vendidos a terceiros. Então, aqui a certeza tem que ver, sobretudo, com a atuação do próprio utilizador a consumidor. Então, nós temos que ter a certeza de que estamos a utilizar uma plataforma que vai efetivamente fazer o tratamento, a recolha e tratamento dos nossos dados, ela é confiável. Temos que garantir que ela é confiável e não disponibilizar essas nossas informações importantes a sites ou plataformas que não são confiáveis. Quem diz sites ou plataforma, diz também próprias organizações ou instituições. Então, aqui a confiança, ela muitas vezes é definida pelo próprio utilizador. Eu sei que efetivamente as minhas informações que estão a me solicitar não será bem tratada nesse espaço, não vou facultá-la. Ou em caso de dúvidas, não faculto. Porque os dados pessoais são considerados valiosos, digo no sentido comercial, ou o que se pode obter em troca deles? Efetivamente, em Cabo Verde, no que diz respeito à proteção de dados, em termos legislativos, estamos muito bem servidos. Aliás, temos uma lei que é de 2001 e foi atualizado no ano 2013, se não estou em erro, e foi também recentemente atualizado. Então, no ano 2023 foi atualizado, pelo que a versão mais atual dessa lei é de 2023. Portanto, temos uma lei que é recente e traz, sobretudo, conceitos relacionados, portanto, com o consentimento do utilizador. Portanto, no ato da disponibilização dos dados, efetivamente o servidor terá de solicitar basicamente o consentimento por parte dos utilizadores. Em termos de leis, estamos muito bem servidos, mas, no entanto, na prática, acreditamos que temos ainda um percurso a fazer, mas para isso também temos uma instituição que é a guardiã desse lei da proteção de dados, portanto, que é a CNPD, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, onde o seu objetivo é, sobretudo, garantir que essa lei seja muito bem utilizada e também ela pode possibilitar, portanto, a aplicação de coimas em caso do seu não cumprimento ou cumprimento inadequado. Diariamente, para poder realizar trâmites, o consumidor/utente precisa ceder os seus dados, mas a sensação que a maioria tem é de vai na fé. Na prática, como é que os consumidores podem ter a certeza ou confirmação de que a coleta, o processamento, o tratamento e o uso dos nossos dados será adequado e que a empresa ou instituição vai garantir a proteção desses dados? Dicas e conselhos levam-nos, sobretudo, a termos cuidados. Nós, utilizadores, consumidores, temos cuidados em ceder os nossos dados. Então, temos de estar cientes das plataformas ou das instituições e organizações, portanto, que estão a solicitar-nos os nossos dados. Temos de ser críticos em relação, basicamente, a esses nossos dados disponibilizados ou recolhidos, sobretudo na forma como vai ser tratada e como vai ser armazenada. Outras dicas levam-nos, sobretudo, a questões relacionadas com a segurança, que, por sua vez, nos leva aos passwords, por exemplo. Tem de ser forte, tem de ter caracteres numéricos, alfanuméricos, portanto, ser composta por uma frase e não por uma palavra, ter muita atenção, basicamente, às plataformas que nos solicitam os dados, ter atenção, basicamente, à questão de quando estamos a deixar o computador fazer o logout no mesmo. Ou, de uma forma geral, os cuidados levam-nos, sobretudo, a termos muita cautela e sermos muito críticos com os nossos dados e a quem estamos a disponibilizá-la. Temos de ter a certeza que elas, basicamente, estão a ser armazenadas em segurança, estão a ser tratadas, portanto, por pessoas que tenham a capacidade e a idoneidade para tal. Em caso de desvios, fazer queixas à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem, entre outros objetivos,
a missão de aplicar coimas, portanto, para as instituições que não estão a garantir a conformidade no tratamento desses dados pessoais. Dr. Celestino, qual a sua análise sobre o estado atual da proteção de dados em Cabo Verde? Refirma a postura dos profissionais que lidam com esses dados e também a aplicação da Lei de Proteção de Dados. Dados pessoais são dados que permitem identificar de uma forma unívoca uma pessoa. Esses dados podem estar de uma forma desagregada ou então agregada. Desde que eles sejam capazes de identificar uma pessoa, ela é categorizada como sendo dados pessoais. Existem diferentes tipos desses dados, como, por exemplo, o número do CNI, o número da conta bancária, uma fotografia é um dado pessoal, o GPS dos nossos dispositivos constitui também um dado pessoal, visto que através dela conseguimos identificar a pessoa, os trajetos que ele percorreu, o número de NIF e as impressões digitais também são dados pessoais. No entanto, se calhar fica mais fácil entender o que sejam dados pessoais vendo o que não é dados pessoais. Dou exemplo, por exemplo, passa a redundância de dados pessoais anonimizados, portanto são dados pessoais que sofreram uma transformação por forma a serem anónimos, nesse caso deixam de ser dados pessoais. Temos basicamente o número de identificação fiscal de uma empresa, também não é um dado pessoal. Para terminar, como especialista da área, deixa-nos conselhos ou dicas chaves fundamentais para garantir a proteção dos nossos dados pessoais. Os dados pessoais são extremamente importantes, sobretudo porque hoje vivemos naquilo que chamamos de sociedade de informação, onde os dados desempenham um papel fundamental. Aliás, a máxima dos dados serem o novo petróleo faz todo sentido e mostra, sobretudo, a importância dos dados para as organizações. Elas são importantes porquê? Porque, efetivamente, permitem às organizações chegarem a oferecerem produtos personalizados às pessoas, conhecer as preferências das pessoas, fazer basicamente um marketing mais direcionado e entre outros. Daí que ela é fundamental para as organizações, sobretudo porque com ela pode-se extrair a informação e da informação se ter o conhecimento que é fundamental, que é um critério diferenciador das organizações hoje. Daí que nós devemos proteger, sobretudo, esses dados mais pessoais, por forma a garantir que elas estejam a ser utilizadas, sobretudo, conforme o nosso desejo. Então, nesse quesito, nós devemos protegê-las. A Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, vai realizar eleições para os órgãos sociais, pelo que informa aos associados e às associadas com as cotas regularizadas que as inscrições de candidatos, candidatas ou de listas candidatas ao próximo mandato estão abertas. A ADECO convida todos os associados e associadas interessados em dar o seu contributo ativo à causa da defesa dos consumidores de Cabo Verde a consultar os estatutos e a proceder com a entrega das suas candidaturas presencialmente na sede da Associação em São Vicente, no horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas, ou através do e-mail informacãoadeco@gmail.com. É importante a participação de todos os associados e associadas na escolha dos próximos representantes que serão a voz dos consumidores cabo-verdianos. Um consumidor enviou uma mensagem ao Messenger da ADECO porque foi ao mercado fazer compras e quando chegou em casa, ao abrir uma lata de grão que tinha comprado, percebeu que o grão não tinha um aspecto agradável e, ao verificar o prazo, este já estava vencido. A consumidora quer saber se pode trocar o produto ou quais os seus direitos nesse caso. A ADECO responde com o jurista Janils Oliveira. Um dos primeiros impulsos dos consumidores, ao notar que o produto comprado não está próprio para o consumo,
é se livrar do produto o quanto antes. Porém, a ação pode impedir a substituição imediata ou a devolução do valor pago. Seja o cheiro desagradável, a presença de corpos estranhos, o prazo de validade expirado, a embalagem danificada ou qualquer outra razão que indique condições inseguras para consumo, garantem ao consumidor o direito de reclamação. Quando o consumidor percebe algum problema no produto ou alimento antes de consumi-lo, pode solicitar a substituição do produto por outro em perfeitas condições. É preciso que os consumidores fiquem atentos às informações inseridas nos rótulos, principalmente quanto ao prazo de validade e modo de fazer a conservação. É impróprio ao consumo os produtos que estiverem fora de prazo, deteriorado, alterado, falsificado, que se encontram por qualquer motivo inadequados ao consumo e que põem em risco a vida, a saúde ou a segurança física do consumidor. Seja um consumidor atento e exige o seu direito enquanto consumidor. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Foi a um bar ou restaurante com música ao vivo para relaxar e a conta chegou com a cobrança de uma taxa de animação artística. Muitos ficam com a dúvida se essa cobrança é uma prática legal. Simone Delgado vai nos esclarecer agora mesmo em Minuto do Consumidor. Olá, consumidor! No programa de hoje vamos falar sobre a taxa que muitos bares e restaurantes cobram pela animação artística. Alguma vez foi a um bar ou a um restaurante e, ao pagar a conta, deparou com um valor relacionado com a animação, por exemplo, com a música ao vivo? Muitos perguntam se esta cobrança é uma prática legal. Saiba que só pode ser considerado uma prática ilegal se o cliente não for previamente informado sobre a cobrança deste valor. A informação sobre esta cobrança deve estar em local bem visível e de fácil acesso ao consumidor, por exemplo, a entrada do estabelecimento. O direito à informação clara e completa é um dos direitos fundamentais do consumidor e, quando informado previamente sobre a cobrança deste valor, a entrada ou não no estabelecimento é da escolha do consumidor. Chegou aquele momento em que esclarecemos e aclaramos algumas crenças sobre a nossa Associação para a Defesa do Consumidor. A ADECO é uma autoridade? O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se e celebre connosco, porque consumidores somos todos nós.
nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Nem só de direitos vive o consumidor. Também temos deveres que devem ser cumpridos. Hoje, na rúbrica dos seus direitos e deveres do cidadão consumidor, explicamos o dever do consumidor de bem usar os produtos e serviços que adquire. Com a jurista Janils Oliveira. O consumidor deve utilizar corretamente os produtos e serviços que adquire, segundo os fins e as necessidades que destinam, de modo a produzirem os efeitos que foram atribuídos no momento da aquisição, verificando se o fornecimento desse produto ou a prestação desse serviço que adquiriu pode implicar algum risco à sua saúde e segurança física, agindo sempre de forma consciente. Como exemplo, temos o serviço prestado nos bancos de urgência, são destinados a uma ocorrência imprevista, com ou sem risco potencial à vida, onde o indivíduo necessita de assistência médica imediata. Muitas vezes, esse serviço é utilizado pelos consumidores de forma inadequada. Pode ter consequências graves, como a perda de vida. Evite utilizar estes serviços para outros fins que não sejam de urgência. Uma outra situação do dever de bem-uso por parte do consumidor é o caso em que o consumidor arrendou um imóvel, tem o dever de cuidar do imóvel mantendo com as mesmas características que recebeu. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, esse gajo já se cá. Meu Deus, justo nessa altura, não sei o que é que me tem a fazer. Toda essa crise nesse país, toda a espetura de luz e água cortada como te liga a pagar, e nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar, que os materiais de escola que os meninos vão comprar. O que é que me está a fazer resolver essa situação? Iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia que já estamos! Muito debate. Passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já não está a conseguir. Boa tarde, comadre. Mano, eu vou para lá na Boa Vista. Tá direito, e vocês lá? Muito direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já mulher que sim, até que sabe para ligar quase fim de mês. Tudo graças à ADECO, mate. Desde que começou de ser gabinete de orientação financeira, bairro para gente dar-me organizar dinheiro, te fazer orçamento familiar, iria sempre usar dinheiro com mais responsabilidade. Tenta poupar bocadinho. A ser, mas não estou a gabinete de orientação financeira uma grande ajuda. Eu devia fazer um encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinha assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da ADECO. Não, isto é fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da ADECO agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá para poupar. Eu vou poder associar e pagar aquele sem escudo para mim. Então também entrei em contato com a ADECO urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, de eu família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 7445, para e-mail informacão@adeco@gmail.com ou passar na ADECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no Gabinete de Orientação Financeira para um consumo mais sustentável.
Ter dívidas é normal. Só se torna um problema quando não conseguimos cumprir com os pagamentos e as dívidas acabam acumulando-se. Aprenda sobre gestão de dívidas para ter liberdade financeira com Herman Freire em Educação Financeira. Gestão de dívidas. Rumo à liberdade financeira. Ter dívidas não é o fim do mundo, mas lidar com elas de maneira estratégica é crucial para garantir sua estabilidade financeira. Aqui estão alguns passos para uma eficaz gestão de dívidas. Primeiro, avaliação total da dívida. Comece fazendo um levantamento completo de todas as suas dívidas. Liste os saldos pendentes, taxa de juros e prazos de pagamento. Segundo, priorização de dívidas. Classifique suas dívidas com base em taxas de juros e prazos. Dê prioridade àquelas com taxas mais altas e prazos mais curtos. Terceiro, criação de um orçamento realista. Elabore um orçamento realista que inclua pagamentos mensais para quitar suas dívidas. Certifique de que seja algo que você possa manter consistentemente. Quarto, corte de despesas não essenciais. Reduza gastos não essenciais para direcionar mais dinheiro para o pagamento das dívidas. Isso pode envolver ajuste em estilo de vida temporário. Quinto, geração de renda adicional. Considere fontes adicionais de renda para acelerar o pagamento das dívidas. Isso pode incluir trabalho, freelance, venda de itens não essenciais, entre outros. Sexto, monitoramento contínuo. Revise regularmente seu plano de gestão de dívidas. Faça ajustes conforme necessário, especialmente se houver mudanças em sua situação financeira. Sétimo, recompensa ao longo prazo. Mantenha a visão de longo prazo. À medida que suas dívidas diminuem, celebre as pequenas vitórias e use essa motivação para continuar o processo. Lidar com dívidas pode ser desafiador, mas com um plano de gestão sólido e comprometimento, você estará a caminho da liberdade financeira. Este é um passo fundamental para construir um futuro financeiro mais seguro e tranquilo. Cuida de si, cuida do teu dinheiro. Quanto maior a festa, maior é a necessidade de criar consciência ambiental. Carnaval sustentável é possível? Claro que sim! A Kathleen nos explica como no episódio de hoje de Consumo Consciente. Olá, olá, consumidor consciente! E chegou o tempo de ouvir muita música, muita alegria, descontração nas ruas do nosso Cabo Verde. E chegou o Carnaval. Confira as nossas dicas aqui no Consumo Consciente para você brilhar na folia sem agredir o meio ambiente. E o Carnaval significa música, alegria, descontração. Mas nós não podemos esquecer que as nossas atitudes de consumo no pré-festa, ao nos preparar para ela e durante as festas, têm um impacto no meio ambiente e na nossa sociedade. Então, é preciso refletir e tentar fazer escolhas mais sustentáveis no momento de montar as fantasias, até na hora de usar uma palhinha ou de um copo descartável. Então confira as dicas dos nossos personagens para você arrasar no Natal, na folia e no quesito sustentabilidade. A Maggie, ela é apaixonada por brilho e aprendeu que dar brilho e ser sustentável na folia é só optar por glitters ecológicos. Ao contrário dos tradicionais, que são feitos de microplásticos, demoram muito mais para se decompor na natureza e podem acabar poluindo os nossos mares. Eles levam em sua composição apenas produtos de origem vegetal e animal. E na companhia das amigas, a Maggie resolveu preparar o próprio glitter. Ele é feito com sal, gelatina ou até mesmo pó corante. Na internet, tu encontras várias receitas. Como um bom folião, o Kevin começa a pensar na fantasia da folia logo após o final do ano. O Kevin tratou de ver quais materiais tem em casa com potencial para virar um adereço carnavalesco. Afinal, ele já se deu conta de que a maioria dos itens vendidos por aí são feitos de tecidos sintéticos, pouco sustentável e de curta durabilidade. O resultado dessa combinação é o aumento de resíduos depois da festa. Com a ajuda da sua boa aliada, a internet, ele descobriu que dá para transformar caixas de papelão e embalagens de garrafa de plástico em máscaras, das mais simples às mais sofisticadas.
Também o Kevin aprendeu a fazer ombreiras para os seus looks com tampinhas e caixas de ovos e que essas mesmas caixas também servem para fazer flores. Viu ainda que é possível criar uma saia colorida com fitas usadas em embrulhos de presente e que um bom pedaço de papelão pode se transformar em um chapéu. Está tudo na internet, é só pesquisar, pessoal. E o Kevin não parou por aí, já que pretende ter uma fantasia para cada dia de folia. Ele entendeu que um caminho é trocar adereços com os amigos e, na falta daquele item especial, uma saída mais sustentável seria procurar em lojas e nas feiras e praças que vendem itens de segunda mão. A internet é mesmo uma maravilha para soluções sustentáveis, não é, pessoal? Então, pular carnaval exige hidratação. Já a Cíntia sabe que na hora de comprar uma bebida, ela deve preferir as que vêm em latas ou garrafas, pois o material pode ser reciclado após o descarte e reutilizado para outro fim. Mas também ela aprendeu que dá para levar um copo reutilizável na folia. Ele funciona até como um adereço extra, já que vários vêm com um colar de pescoço. Podemos encontrar modelos super coloridos que são desdobráveis e feitos de silicone ou mesmo com fibra de bambu. Há modelos que suportam tanto bebidas quentes quanto geladas. Além do copo reutilizável, ela leva a sua palhinha ecológica para beber enquanto festeja. Existem vários tipos, cujo material pode ser inox, bambu ou silicone. Quem disse que o carnaval é só para adulto? O Wesley adora cair na folia e neste ano ele fez questão de ajudar a organizar a festa de carnaval da sua escola. Caso você esteja a pensar em organizar uma festinha infantil de carnaval em casa ou na sua zona para os seus pequenos, aproveite as dicas do nosso Folião Mirim. No ano passado, Wesley aprendeu a fazer confete natural e vai repetir a ação este ano, pois os tradicionais são de papel ou de celofane, outro tipo de plástico não reciclável. Confeccionar o seu confete sustentável é rápido e fácil. Você só precisa de folhas secas e um furador. Para a decoração da festa, a dica dele é investir em plantas ao invés de produtos descartáveis, feita à base de plástico e papel, aqueles que você normalmente utiliza só uma vez e descarta. Você ainda pode fazer uma cortina com fitas de embrulho, daquelas que toda a gente tem em casa. E pode, por fim, abusar das frutas, que dão um colorido alegre para o carnaval e ainda matam a fome da criançada. Se você cair na folia e colocar algumas dessas dicas em prática, você vai ver que é possível um carnaval sustentável, com atitudes e comportamentos responsáveis. Bom carnaval a todos! Já estamos em 2024 e você ainda não sabe qual é a importância de associar-se à ADECO? A hora é agora. Informe-se, associe-se, reclame e defenda os seus direitos, consumidor. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. É uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender.
Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Caro ouvinte consumidor, assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa da ADECO. Agradecemos a sua atenção. Já sabe que, para além da sua audiência, pode apoiar a causa da defesa do consumidor cabo-verdiano associando-se à ADECO e com uma cota mínima de apenas 100 escudo mensal. Como sempre, a ADECO está disponível através dos telefones da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30 5 27 36 45. Praia 971 38 74, Sal 955 33 02. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon, ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado. Em apresentação, Margareth Lima, e nos controles técnicos, Aldair Dongo. Voltamos na próxima semana, em defesa do consumidor.